O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que o mandou para o campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida com que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e as sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É o teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo,
e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Queridos irmãos, era preciso se alegrar, porque esse teu irmão estava morto, foi encontrado, era preciso. E aqui, amados filhos, nós vamos adentrar na palavra de Deus e percebermos o quanto nós, muitas vezes, não nos alegramos com a felicidade do outro, que muitas vezes nós não festejamos porque alguém, um irmão, um primo, um vizinho, está bem sucedido em alguma coisa, nós não nos alegramos. Era preciso festejar, porque esse irmão que estava numa situação tão difícil, tão ruim, retornou para casa, retornou para a alegria e para a alegria do Pai. Porque o protagonista do Evangelho de hoje não é o filho mais novo e nem o filho mais velho, mas é o Pai, que sabe das nossas misérias, que conhece as nossas fraquezas, que sabe do quanto nós podemos produzir de mal, de coisas ruins. E quando nós retornamos, reconhecendo todo o mal que fizemos, tudo aquilo que apostamos contra alguém, e quando voltamos com a consciência de que na casa do meu Pai eu tenho tudo o que preciso para ser bom, eu retorno e reconheço. E aí o Pai faz uma festa, porque era necessário se alegrar com a volta desse filho. E aqui, amados irmãos, vai nos chamar a atenção a palavra de Deus, lá no livro de Josué, mostra que Deus tirou aquele povo do opróbrio, ou seja, tirou o peso que estava nas costas daquele povo. Eu não sei qual é o peso que está nas tuas costas hoje. Eu não sei da tua história. Eu não sei o que você anda carregando e que está curvando as tuas costas. Porém, esse mesmo Deus que viu o sofrimento daquele povo, que viu o sofrimento daquela realidade, esse Deus tirou aquele povo. Porém, antes, é bom lembrar que Deus, ainda que o povo estava naquele deserto, Deus mandava o maná, caía o maná do céu, e eles se alimentavam. Alguns estudiosos dizem que o maná, o que era o maná? Era uma pequena nevezinha, tipo uma nevezinha, que caía do céu, e dizem alguns estudiosos bíblicos que esse maná, quando comiam, tinha o gosto da comida que eles mais gostavam. Dizem, eu quero acreditar nisso porque Deus é assim. Deus é assim. E aí, eles experimentaram o maná, ou seja,
maná não deixou de cair, embora eles estivessem naquela situação de sofrimento. Pois bem, Josué nos aponta que Deus tirou esse povo daquele sofrimento, daquela dor, daquela angústia. Amados irmãos, às vezes nós nos encontramos com pessoas que passam por situações adversas e difíceis, que entram no círculo da depressão. E eu digo sempre que depressão não dá em poste, dá na gente. Dá na gente. Porém, amados irmãos, se faz necessário perceber que quando nós cuidamos de alguém depressivo, e esse alguém que é depressivo não quer sair dessa situação, quem cuida de um depressivo também fica depressivo, fica também doente. Porém, existe algumas depressões que a pessoa deprimida, ela quer viver assim, ela está acreditando que essa vitimização, esse ser coitadinho, é o melhor para ela, e ela quer fazer com que todos daquela casa também sintam isso assim, estejam com ela naquele momento. Olha, amados irmãos, hoje nós temos tanta tecnologia, são milhares de possibilidades para não deixar que aquele momento de tristeza seja um momento eterno. A tristeza não pode ser eterna. A tristeza não pode ser algo que eu possa me debruçar nela para sempre. Ela precisa ter um momento de término. E eu preciso me colocar nessa posição de término. A minha tristeza terminou. Porque agora eu vou avançar para outros mares, ou seja, com outras possibilidades. Nós precisamos criar possibilidades para que a tristeza não seja eterna. Eu não posso arrastar os meus filhos, eu não posso arrastar os meus netos, eu não posso arrastar a minha esposa, o meu esposo, para essa realidade eterna que eu muitas vezes quero viver. Eu não posso, não é certo. Eu queria viver deste meio sem buscar, repito, sem buscar caminhos para me tirar dessa situação. A vitimização, meus filhos, é o pior veneno para o ser humano. Se sentir coitado é a pior coisa que um ser humano pode viver. E nós não podemos nos sentir confortável nesse sentimento. Todos nós temos sentimento de tristeza ou momento de tristeza, porém não pode ser ad eterno na nossa vida, não pode ser ad eterno na nossa vida. Eterno somente Deus pode ser eterno na nossa vida. Por isso a segunda leitura nos mostra: se nós estamos revestidos de Cristo, nós somos novas criaturas. Se estamos com Ele e Ele está dentro de nós somos novas criaturas. Não significa que nós não temos problemas, não temos dificuldades, não temos sofrimento. Porém, dentro de tudo isso, Cristo nos dá a força para vencermos a cada dia os momentos de provações, os momentos de dificuldades, os momentos de sofrimento que muitas vezes nos assolam.
Por isso, hoje é a festa da alegria, a alegria do Pai, que encontrou aquele filho, que fez escolhas, e na vida nós fazemos escolhas. Ao sairmos para a celebração, você escolheu uma veste, você escolheu uma roupa para estar aqui. Foi uma escolha. E estar aqui também é uma escolha. Ou seja, na vida nós estamos sempre escolhendo, sempre fazendo escolha. O problema, amados irmãos, é porque que nós queremos sempre escolher o pior. Sempre queremos escolher o pior. Eu não vou sair de casa porque eu vou levar um tiro. Porque você não pode pensar que você vai sair de casa e vai chegar lá na frente da sua casa, do seu apartamento, e ter uma pessoa com um buquê de flores para te dar, uma surpresa para você. Por que nós sempre queremos nos debruçar nas coisas mais sofridas e evitando o sofrimento? Muitas vezes, 90% do nosso sofrimento é invenção nossa, porque nós queremos o lugar do coitado, da coitada, e esse lugar não pode ser teu, porque você é revestida do Cristo. Não pode ser teu, e você não pode arrastar os teus filhos, arrastar as pessoas que te amam para essa realidade do Cristo. Revestido do Cristo. E uma vez que nós estamos revestidos de Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Eu tenho problemas, meus filhos, eu tenho, mas eu não sou um coitadinho. Que ninguém me veja como coitadinho, coisíssima nenhuma. Eu sou filho de Deus, e eu não sou coitadinho. Não sou coitadinho. E nós precisamos sairmos desse roda-moinho de coleção de infelicidade, de frustrações, de coisas que aconteceram e acontecem que não deram certo na nossa vida. Nós precisamos sair desse roda-moinho para encontrarmos a alegria do Senhor. E exatamente aqui, esse filho mais novo era feliz. Tinha tudo, não lhe faltava nada. Eu te pergunto, o que te falta na tua igreja? O que te falta? Na sua consciência, sem julgamento de nada, sem ficar julgando nada das pessoas, mas olha a doutrina da tua igreja, olha os sacramentos da tua igreja, olha tudo da tua igreja sem olhar para a humana e veja o que te falta. Nada, não falta nada. E aí você vai parar lá no Espiritismo para quê? Por quê? O que te falta? O que te falta na tua igreja? Vai parar no Espiritismo por quê? E esse filho, que reconheceu que não faltava nada, mas para isso ele entrou naquele roda-moinho de felicidade do mundo, felicidade mundana, e ele gastou tudo. E quando faltou fome, o mundo mostrou quem é o mundo. Quem é o mundo? E nós sabemos perfeitamente disso. Nossos filhos já crescidos hoje sabem. E quantos filhos nossos, quantas vezes nós, olha, meu pai estava certo, minha mãe estava certa. Mas a experiência do mundo não é a experiência de Deus. A experiência que se faz no mundo não é a experiência com Deus. É a experiência com o mundo que não quer Deus, que não se importa em ter Deus. Então, esse filho gastou tudo com prostitutas, com amizades erradas, e foi para o mundo e assim foi. E depois ele reconheceu o quanto o pai era bom. Quando ele conheceu o patrão, quando ele teve que trabalhar com fome,
e o patrão nem a lavagem dos porcos dava para ele comer. Os porcos valiam mais do que ele. O mais importante ali eram os porcos, não era ele. E ele reconheceu. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei. Eu pequei contra Deus e contra ti. Descumprir o mandamento da igreja, da lei de Deus, e descumprir o mandamento do amor do Pai. Vou voltar e vou dizer isso para o meu pai. E assim ele fez, voltou, e o pai olhava o horizonte bem longe e avistou o filho. Quantas vezes o pai fez isso? Quantas vezes o pai rezou para que o filho estivesse bem? Rezou para que ele pudesse encontrar o filho com vida. E quando ele o avistou, o filho, o pai reconhece o filho, mesmo o filho estando na mendigança, irreconhecível, o pai reconhece. E aí o pai correu atrás do filho, abraçou aquele filho, levou para casa, colocando sandália nos seus pés e um anel novo. O anel significa reconciliação. A reconciliação que nós precisamos ter. Nós precisamos nos reconciliar. A nossa alegria é viver a igreja como ela é e não como o mundo quer. Na igreja nós temos várias linhas de pensamento. Várias linhas de pensamento. Todas elas são maravilhosas. Se nos levam para o amor de Deus. Se nos levam para o encontro amoroso com esse Deus. Tantos pensamentos. Você abre a internet, é um pensando aqui, um pensando ali. É um falando mal do Papa, é um falando mal do bispo, é um falando mal do Papa, é um aqui, outro ali. Porém, amados irmãos, a alegria só pode acontecer quando a minha sinceridade do amor de Deus acontece. E aí o pai preparou uma festa. A missa é essa festa. O pai preparou essa festa e se alegraram com os empregados, todos os convidados, amigos, se alegraram. E o filho mais novo, ou melhor, o filho mais velho, quando chegou em casa, viu a festa, perguntou: o que está acontecendo? Teu pai matou um novilho gordo, colocou sandália nos pés desse menino, colocou um anel de aliança de perdão. Eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo, meu filho. Você é meu. E aí houve uma festa do filho mais velho. Não quis entrar na festa. Inicialmente eu falava que nós não nos alegramos com a felicidade do outro. Muitas vezes nós somos assim. Não nos alegramos. Ou seja, aquele filho mais velho deu graças a Deus que agora o pai era só dele, a casa era só dele, tudo é meu. Aquela criança egoísta, né? Tudo é meu, agora tudo é meu, não tenho que dividir nada. Lembramos que o pai dividiu os bens aos dois. Não foi só um que levou o bem, o outro também teve a parte da herança. E o outro não gastou um centavo, comia as coisas do pai, aproveitava tudo e guardou o dinheiro dele. Guardou tudo. Ou seja, quem é o perverso dessa história? Quem é o perverso? Eu digo, os dois. Os dois são perversos. Os dois não amavam o pai. Os dois não amavam o pai. Se nós, filhos dessa igreja, a criticarmos o tempo todo e ficamos procurando defeito da igreja, nós não amamos a igreja de Cristo. Porque se tiver alguma coisa errada na igreja,
Se tiver alguma coisa errada na igreja de Jesus Cristo, eu preciso apontar o dedo para mim mesmo. O errado sou eu. Porque sou eu que falo, divulgo e faço a igreja acontecer. Então, amados filhos, não sejamos ciumentos nem ingratos. Um filho mais novo, ingrato, e um filho mais velho, ciumento. Amemos e nos alegremos com a felicidade do outro. Fiquemos felizes quando alguém está feliz. Celebremos quando alguém está celebrando. Façamos com que a realidade do amor do Pai, que é para todos nós, independente do que você possa ter feito ou que você esteja fazendo de mal contra ti e contra Deus, o Pai coloca uma aliança no teu dedo e quer que você recomece de novo. Recomecemos de novo. Recomecemos uma nova história. Aprendamos a superar as dificuldades com Deus. Tenhamos Deus na nossa vida. Coloquemos Deus de volta no nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.